Obrigada. Já está gravando. Nada, irmão. Posso orar? Pode, deve. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nos achegamos a Ti neste momento para te agradecer, Senhor, pelo dia abençoado que tivemos, ó Deus, e te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Estamos aqui reunidas, Senhor, para aprender da Tua palavra. Muito obrigada por cada irmã que aqui se encontra. Se por acaso alguma não pôde chegar até agora, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, Pai. Tome a Márcia nas suas mãos, Senhor, que o Senhor ajude, acalme o seu coração, que ela possa se sentir, Senhor, confortável, Deus, no meio das irmãs, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Sei, Senhor, que ela é um instrumento Teu, tem sido bênção em nossas vidas. Prepara os nossos corações para que podemos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor, e que possamos, ó Deus, aprender e colocar a Tua palavra em prática, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Oramos a Ti, suplicando perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmã. Bem, irmãs, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos estudar, né, o capítulo 3 do livro Mulheres Cheias de Graça, que fala sobre alegria. Então, eu vou começar com o capítulo de Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como já estudamos com a nossa irmã Connie no início, o tema destes 2 versículos é o andar do cristão no Espírito. O que temos que ter em mente é que o fruto do Espírito refere-se à qualidade dada por Deus àqueles que são obedientes ao Evangelho. Além disso, é importante lembrar que as Escrituras ensinam que, após o batismo, o Espírito Santo do nosso Deus habita no corpo do cristão, como um dom, uma dádiva concedido por Deus. É verdade que todo aquele que crê e obedece a Deus, submetendo sua própria vontade à do Pai, irá experimentar a transformação decorrente de ter se tornado um filho de Deus. Isso está em Gálatas 3, versículos 26 a 29. O cristão vai crescer paulatinamente, dia após dia, à imagem de Jesus, o Filho de Deus. É isso que devemos ter em mente. Assim, irá manifestar os atributos que Paulo chamou de o fruto do Espírito, que acabamos de ler. Os 3 primeiros frutos do Espírito, amor, alegria e paz, parecem ser as virtudes cristãs gerais. No entanto, podemos perceber que essas virtudes dizem respeito à atitude nossa para com Deus, pois, como cristãs, nosso primeiro amor é o amor por Deus. Nossa principal alegria é a alegria em Deus. E nossa paz mais profunda é a paz com Deus. Todas essas qualidades, elencadas por Paulo, são produto natural que aparecem na vida de cristãos guiados pelo Espírito. Paulo acrescenta que contra tais coisas não há lei. A função da lei é conter, deter, restringir, mas aqui nenhum impedimento de lei é necessário. No livro Mulheres Cheias de Graça, a autora conta a história do menino que visitou a avó, que morava em uma fazenda. Ao chegar à fazenda, o menino identificou o jumentinho como o único cristão verdadeiro, porque o jumento estava parado, com as orelhas caídas, cabisbaixo e olhos tristes. O menino acreditava que ser triste era característica dos cristãos. Ou seja, para o menino, todo cristão era triste. Pode ser que o conceito de alegria, como um traço essencial da maturidade cristã, tenha sido muitas vezes ignorado.
mas não deve ser assim por nós. No Antigo Testamento, vemos em várias passagens que a alegria era uma característica proeminente do povo de Deus. Então, nós hoje devemos ser mais alegres ainda, por ser o povo da nova aliança, o qual foi resgatado por Jesus Cristo da escravidão do pecado. No Antigo Testamento, percebe-se que Deus queria que seu povo fosse alegre. Deus exigia do povo apenas uma porção simbólica das primícias cultivadas pelos israelitas. Os primeiros frutos, todos os primeiros bezerros, etc., ele exigia uma parte, uma pequena porção. O resto da comida, os israelitas faziam uma festa. A ordem de Deus era esta: depois de oferecer o sacrifício, junte sua família, coma o sacrifício e fique alegre em minha presença. Entrar na presença de Deus significava ficar alegre. E mais, era uma alegria que deveria ser partilhada, multiplicada. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Está em Deuteronômio 14, verso 26. Além disso, podemos constatar que a alegria faz parte também do nosso futuro lar celestial. Em Lucas, capítulo 17, Jesus nos diz que, da mesma forma que o dono da ovelha perdida e a mulher que acha a dracma perdida reúnem seus vizinhos e amigos para ficarem alegres juntamente com eles, Jesus afirma que nos céus também há festa quando um pecador se arrepende. Em Lucas 17, versículo 7, Jesus diz: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Em Lucas 17, versículo 10, ele ainda afirma: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas entre o Antigo Testamento e o que há por vir, hoje, em nossas vidas, em nossa caminhada, só temos motivos para nos alegrar por ser o povo da nova aliança. Li um texto em que o autor afirma que a alegria deveria ser uma característica intrínseca do cristão, ou seja, que compõe a sua natureza, um cidadão do reino de Deus. Quando alguns irmãos do apóstolo Paulo, romanos, estavam tendo discórdias sobre alimentos limpos e imundos e dias santos especiais, o apóstolo ensinou-lhes que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos 14, versículo 17. Paulo escreveu mais tarde para seus amados filipenses, enfatizando a alegria. Exortou os irmãos diversas vezes a se alegrarem no Senhor e carinhosamente se referiu a eles como minha alegria e coroa. Filipenses capítulo 3, 1 e capítulo 4, 1 e versículo 4. Ainda que Paulo não tenha usado uma palavra específica para alegria, suas cartas várias vezes contêm explosões de júbilo, de alegria. Por exemplo, ao contemplar a natureza divina de Deus e seu evangelho de salvação, o apóstolo exclamou: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Em Romanos 11, 33. Essa alegria no Senhor é a resposta natural do Filho de Deus, que de coração chamou Jesus de seu Redentor e foi abençoado com o dom do Espírito Santo. A alegria é a manifestação de gratidão pelo que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou do pecado, nos salvou da ira de Deus e, por meio dele, somos filhos de Deus. Estaremos um dia na glória do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome com alegria. Gratidão nos torna alegres e confiantes no Senhor. O cristão se mantém alegre mesmo na pior das circunstâncias. Vamos ler Atos, capítulo 16. Atos 16.
dos versículos 22 a 25. Tatiane, você poderia ler, minha irmã? Sim, boa noite. Boa noite. 16, do versículos 22 a 25. Tá. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Até 25. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Obrigada, irmã. Então, Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, depois de açoitados, os 2 embaixadores de Cristo foram postos em uma prisão em Filipos. Embora, estando com os pés presos a um tronco e as costas cheias de feridas por causa dos açoites sofridos horas atrás, esses homens cantavam hinos de louvor a Deus por volta da meia-noite. A dor física era considerável, mas não conseguiam conter a alegria que sentiam. Eles se dedicaram fielmente a levar a cabo o conselho de Jesus Cristo, para cujo propósito tinham sido divinamente chamados. Paulo e Silas servem de exemplos admiráveis para todos nós. Uma determinação inabalável encheu o coração desses embaixadores de Cristo. E, sem dúvida, essa determinação é que foi a fonte de tanta alegria, mesmo quando enfrentavam dor e sofrimento. Certo autor disse que não há alegria maior do que a de servir como um instrumento humilde de Cristo, conduzindo uma alma preciosa a conhecer a salvação que ele oferece. Essa, na verdade, é a alegria do próprio Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Em Filipenses, capítulo 3, verso 1, Paulo exorta seus irmãos a alegrai-vos no Senhor. Ele está aqui se referindo à alegria contínua. Talvez aqui ele queira dizer que não importa o que aconteça, ou que tragédia acontecesse, os filipenses deveriam se lembrar que estavam no Senhor e sempre teriam motivo para alegrar-se. Ou seja, encontrem a alegria nele. Ele quer dizer que qualquer que seja a sua situação, você terá razão para alegrar-se se estiver no Senhor. Muito bonita essa parte. Entretanto, enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por momentos difíceis, por tribulações. No momento da morte de um ente querido ou de um irmão em Cristo, ficaremos abalados, intensamente tristes, pois apesar de sabermos que Cristo venceu a morte, ficamos abaladas, pois ainda não temos olhos completamente espirituais. Entretanto, devemos ter em mente que morrer não deve ser complicado para os cristãos. Jesus está perto de nós e estará ao nosso lado na hora da morte, dando-nos a alegria permanente e um sentimento interior de bem-estar, conforme afirma a autora do livro, né? Jesus permanece ao lado do que vai partir e consola os que ficam, de modo que a tristeza não nos domina, como domina aqueles que vivem sem esperança, que ainda não conhecem a Cristo. Você pode perder seus bens, dinheiro, você pode ter problemas na sua família, pode sofrer a morte de um ente querido, sua saúde pode faltar, ou seus passos podem falhar. Mas se você ainda está no Senhor, alegre-se.
Sei que nem sempre a gente se alegra com as rotinas da nossa vida, mas o cristão sempre se alegra no Senhor. O relacionamento com Cristo é a maior certeza na vida do cristão. Haja o que houver, alegre-se nele, e só se alegre nele. No livro Mulheres Cheias de Graça, a autora afirma que a alegria é consequência natural de nossa salvação, a manifestação exterior de um bem-estar íntimo que ninguém pode tirar. O coração alegre deixa a vida mais leve e nos ajuda a ter mais energia para lidarmos com o nosso dia a dia. Vamos ler agora a passagem de Lucas, referente ao livro, né? Capítulo 1, Lucas 1, dos versículos 35 a 55. Lucas 1, 35 a 55. Flavinha, pode ler? Ah, não, desculpe. Deixa. Eu encontro outra pessoa, vai deixar. Jane, você pode ler? Posso sim. É do 35 ao 55? Isso. Tá. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço e dispersou os que são soberbos, do mais íntimo do coração. É até o 51, né? 55. 55. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Obrigada, irmã. Temos aqui a história de 2 mulheres cheias de graça que conservaram alegria em situação difícil. Isabel, que era estéril, e que Deus permitiu que engravidasse com a idade aproximada de 70 anos, tirando dela o estigma daquela época de ser uma mulher estéril. Mas como cuidar de uma criança aos 70 anos? Como seria? Isabel não se preocupou, pois ela confiou em Deus e se alegrou muito. Imagina a alegria de Isabel, que já não mais esperava por tal graça divina.
Temos também a história de Maria, noiva de José, que foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo. Maria não sabia como seria a reação das pessoas, nem do seu noivo, mas ela não se preocupou, pois confiou em Deus e se alegrou de ser a escolhida para tão grandiosa missão. Como a alegria deve ter enchido os corações das duas mulheres. Isabel daria à luz naquela idade, pois para Deus nada é impossível. Ela daria luz ao profeta do Altíssimo, que abriria o caminho para a salvação por Cristo Jesus. Uma importante e bela missão. E Maria teria uma missão maravilhosa de gerar em seu ventre e criar o Filho do Altíssimo, o Rei, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Como mulheres, sabemos que a maternidade é um milagre de Deus e somos parte desse milagre. Assim, nossa atitude na gestação deve ser de muita alegria. O Cântico de Maria expressa sua alegria. Apesar de Maria não saber tudo o que aconteceria, ela estava com o coração transbordando de alegria. Ela cantou: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora eu vou pedir a 5 irmãs que possam ler só uma passagem. Tá? Lana, você pode ler João 16, 22, quando eu anunciar? João 16, 22. Soninha, você pode ler Neemias 8, 10. Cida, você pode ler Provérbios 17, 22, quando eu pedir? Sim. Laodiceia, Salmos 16, 11. E Verônica, Salmos 51, 12. O meu é Provérbios 22. 17 e 22. Eu vou repetir ainda, tá? Então, aqui a gente vai falar o que a alegria significa para nós hoje em dia. No livro A Mulheres Cheias de Graça, a autora discriminou várias coisas, eu achei muito interessante. Peguei um versículo para a gente ler, para ver como é importante a alegria em nossas vidas hoje em dia. Sempre, né? Em primeiro lugar, ela falou que a alegria é o nosso privilégio cristão e a melhor propaganda do Evangelho. João 16, 22. Quem eu escolhi pode ler. Então, vamos lá. João 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Então, é uma alegria que ninguém consegue tirar, né? Segundo, a alegria Que princesa! é a alegria Que princesa linda! nos fortalece. A alegria é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece. Neemias 8:10. Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém. Terceiro, a alegria é o nosso remédio. É remédio eficiente. Provérbios 17, 22. Cida. 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alegria, quarto, a alegria nos traz realização plena. Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. E quinto, a alegria é contagiante. Salmos 51, 12. Verônica, né? Que eu pedi? Isso.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Então, essas passagens que nós lemos aqui nos lembram que nossa alegria vem do Senhor. É um sentimento de bem-estar constante. Não é a alegria do mundo que dura rápido e logo depois vem um vazio. Em Provérbios 17, 22, que lemos há pouco, diz que a alegria é o antídoto para não ressecar os ossos. Como essa passagem é atual em nosso mundo. A maioria das doenças tem causas emocionais, pois o mundo não conhece a Deus e não tem a alegria e a esperança que temos no Senhor. Ao contrário, no mundo, as pessoas vivem com preocupações, sem esperança, com a sensação constante de insegurança e falta de confiança em Deus. Em lugar de tristeza e desesperança, Jesus nos traz certeza de que fomos perdoados por Deus e que podemos esperar nele sempre, em qualquer circunstância, como Paulo de Tarso esperava em Deus. Se estivermos firmes no Senhor, nosso viver e nossa alegria despertarão o interesse de todos que estão à nossa volta, para conhecer a Deus também. E devemos transmitir as boas novas a todos que nos rodeiam. Lembro de uma ocasião de um colega de trabalho que se preocupa muito com o futuro. Ele é um ex-colega, ele trabalhou comigo, mas agora a gente não trabalha mais. Um dia, de repente, ele me perguntou: por que você é tão otimista? Aí eu expliquei a ele que não era otimismo, era Deus que me fazia ter esperança e não me preocupar com o futuro. Tive a oportunidade rápida de falar de Deus com ele um pouco, mas ele foi muito frio. Mas eu ainda espero que um dia ele desperte para as palavras de Deus. Está lá no coração dele. Aí foi o que eu fiz. Mexi aqui, desculpe. A autora diz que precisamos ter o desejo intenso de cultivar a alegria. Vamos tentar sempre, irmãs. Esse é o desejo de Deus em nossas vidas. Todas nós passaremos por tribulações quando tudo der errado, quando as coisas não saírem como queremos, quando tivermos problemas de saúde, estivermos sem emprego. Não devemos murmurar, tampouco perguntar a Deus por quê. Mas sim, para quê? Se é para ficarmos mais fortes espiritualmente, vamos tomar os problemas como remédios que nos deixarão mais fortes após as tempestades. São nos momentos difíceis que mostramos quem somos, nosso caráter. Podemos nos assustar com a atitude errada que podemos tomar ou nos surpreender com a nossa atitude, além de surpreender também aos que estão em nossa volta. Sabemos que em certos momentos de nossas vidas o desânimo chega, a tristeza nos abate, mas vamos nos animar. Como podemos manter a alegria em nossas vidas? Eu coloquei aqui 5 passos, tá? Primeiro passo que é importante para nós termos alegria. Devemos orar mais, né? Eu sei que a vida é uma loucura, uma agitação, mas quando nós estamos orando, nós estamos conectadas com Deus. Nos aproximamos e nos humilhamos diante dele. A oração também nos deixa mais próximos, mais dependentes de Deus. Há um sentimento de intimidade que também nos deixa alegre. Segundo passo, precisamos meditar na palavra de Deus. Ao estudar a Bíblia, meditar os versículos e até tentar gravá-los em nossa mente, estamos tendo oportunidade de pensarmos com profundidade e refletirmos naquele versículo que estamos tentando gravar. Como a nossa irmã Maria Helena falou na aula das mulheres, de sábado, primeiro sábado agora de setembro, esses versículos que nós vamos gravar vão nos ajudar nos momentos difíceis que teremos, né? E nós vamos lembrar daquele versículo e vamos ter mais força, mais coragem de passar por aquele momento difícil na nossa vida. Esta prática nos tornará mais firmes nas adversidades. Terceiro, devemos buscar sempre as coisas do alto. O mundo tenta nos convencer que a alegria está no dinheiro, na fama, no sucesso, nos bens materiais, mas nada disso traz a verdadeira alegria, pois essa alegria mundana é momentânea e nunca satisfaz a nossa alma.
Ao estarmos conectadas com Deus e com sua igreja, nossos irmãos em Cristo, deixando o mundo em segundo plano, teremos mais alegria em nossas vidas. Buscar as coisas do alto significa também propagar as boas novas a todos que estão em nossa volta. Ao nos dedicarmos nas coisas do alto, teremos a esperança em Deus e, consequentemente, seremos mais alegres. Quarto passo. Devemos louvar a Deus. Cantar a Deus mostra a nossa gratidão por tudo que Ele fez para nos salvar. E a gratidão nos torna alegres. Passo e último. Precisamos agradecer a Deus. Devemos ser gratas por todas as bênçãos que recebemos, e que são muitas, irmãs. Mais uma vez, a gratidão em Deus nos fará alegres. Assim, com essas 5 atitudes presentes em nossas vidas, estaremos blindadas e poderemos passar por todos os momentos difíceis, sabendo que não estamos sozinhas. Vamos ler Deuteronômio 31, capítulo 31, verso 6. Deuteronômio 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Nós não estamos sozinhas, estamos nas mãos de Deus. Gostaria de terminar lendo um texto do meu atual autor favorito, John Stott, no seu livro Lendo Romanos. Quando trata da passagem de Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Também vamos ler essa, eu creio que é a última passagem que vamos ler. Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5. Deixa eu escolher uma irmã para ler. Lana, você pode ler? Sim, posso. Repita para mim, por favor, porque eu estava anotando tudo que você estava falando, estava anotando. Aí, Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5, versículos 1 ao 5. Tá, capítulo 5, tá, de 1 ao 5. Ok, vamos ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É até o 5, né? É até o 5. Obrigada, irmã. John Stott, no seu livro, ele escreve que os cristãos justificados desfrutam de uma bênção muito maior do que uma aproximação temporária de Deus ou uma audiência ocasional com o rei. Temos o privilégio de vivermos no templo e no palácio. Nosso relacionamento com Deus, ao qual a justificação nos levou, não é esporádico, mas contínuo. Não é precário, mas seguro. Não entramos na graça e saímos dela como cortesãos que podem se ver nas graças ou não de seu soberano, ou como políticos nas graças ou não do público. Não, estamos firmes nela, pois essa é a natureza da graça. Também desfrutamos da esperança em Deus. A esperança cristã não é como nossas expectativas comuns do dia a dia em relação ao tempo ou à nossa saúde. É uma expectativa alegre e confiante que se baseia nas promessas de Deus. O objeto da nossa esperança é a glória de Deus.
o radiante esplendor divino, que no final será totalmente revelado. Os frutos da nossa justificação estão relacionados com o passado, presente e o futuro. Temos paz com Deus como consequência do nosso perdão passado. Estamos firmes na graça, que é o nosso privilégio presente. Nós nos alegramos na esperança da glória, nossa futura herança. Isso pareceria idílico, que quer dizer fantasia, devaneio, se não fosse a quarta afirmação de Paulo. Nos alegramos nas tribulações. Essas tribulações são literalmente pressões, referindo-se à oposição e à perseguição de um mundo hostil. Longe de apenas suportá-las com bravura inabalável, devemos nos alegrar nelas, ou seja, nas tribulações. Isso não é masoquismo, é o reconhecimento de que existe uma razão lógica divina por trás da tribulação. Primeiro, a tribulação é o único caminho para a glória. Foi assim com Cristo, é assim com os cristãos. Segundo, a tribulação pode levar à maturidade, se nossa resposta a ela for positiva e não com raiva ou amargura. Terceiro, a tribulação é o melhor contexto para se ter certeza do amor de Deus. O autor acrescenta ainda que se Deus realizou nossa justificação à custa do sangue de Cristo, muito mais ainda salvará o seu povo justificado de sua ira final. Se ele nos reconciliou consigo mesmo quando éramos seus inimigos, quanto mais agora, que somos seus amigos reconciliados, completará a nossa salvação. Portanto, nós nos gloriamos ou exultamos em Deus. Exultar-nos em Deus é alegrar-nos, não em nossos privilégios, mas em suas misericórdias. Não em nossa posse dele, mas na posse dele em nós. Está claro no texto de Paulo que a maior marca dos cristãos justificados é a alegria, especialmente a alegria no próprio Deus. Deveríamos ser o povo mais otimista do mundo, diz John Stott. Finalizando, então, irmãs, vamos pedir a Deus forças e resiliência para passarmos pelas crises e dificuldades da vida sem brigas, sem lamuras, e, se possível, que a nossa alegria no Senhor seja a nossa força e nosso remédio, e que esta alegria seja plena e contagiante. Tudo que fizermos, qualquer tipo de trabalho, inclusive os afazeres de casa, façamos com alegria e muita dedicação, como se fosse para o nosso Senhor, conforme está escrito em Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Na obra do Senhor, façamos o trabalho com o pensamento de que, aconteça o que acontecer conosco, como cristãos, devemos nos alegrar, como exorta Salmos 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Deus nos deu todo o trabalho a ser feito. Como é que Ele quer que realizemos esse trabalho? Com reverência, confiantemente, de boa vontade, sem ofender os outros, fazer continuamente e com alegria. Executar o trabalho cristão dessa maneira enriquecerá nossas vidas e glorificará nosso Pai. Termino com a exortação da autora. Minha oração e desejo por vocês é que a alegria do Senhor seja a sua força e o seu remédio, e que seja plena. Agora, irmãs, vamos cantar um louvorzinho. Cone vai colocar pra gente, tá? Vocês me ajudem, que eu não tenho muita voz. A alegria de Deus é minha força, não vou balançar, andando por fé. Ele jamais me abandonará.
Alegria de Deus me faz forte. Alegria de Deus, alegria de Deus, alegria de Deus me faz forte. Alegria de Deus é minha força, meu Deus me segura no meu caminhar. Ele me cerca com graça e amor. Alegria de Deus me faz forte. Alegria de Deus, alegria de Deus, alegria de Deus me faz forte. Alegria de Deus é minha força, não vou duvidar, nem desistir. Ele me guia, eu não temerei. Alegria de Deus me faz forte. Alegria de Deus, alegria de Deus, alegria de Deus me faz forte. Amém. Acabou, irmãs. Obrigada pela paciência. Eu falo demais. Amém. Amém. Amém, irmã. Nós que agradecemos. Ótima. Muito obrigada, minha irmã, pela aula maravilhosa. Obrigada, irmã. Obrigada, Márcia. Muito boa. Obrigada pela aula maravilhosa. Uma bênção. Obrigada pela aula maravilhosa. E o Muito louvor também estava lindo. Oi? Estava lindo? Ah, o louvor estava ótimo. O quê? Eu não É entendi. O que alegria estava lindo? mesmo. Alegria? Eu estou falando aqui, boa noite, minhas irmãs. Tem Boa 20 noite. participantes da nossa aulinha. Que bênção, hein? Que bom, né? Essa bênção de Deus, isso aí. Glória a Deus.